Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo bíblico que nós vamos compartilhar na noite de hoje no nosso humilde lar. O cenário deu uma modificadazinha aqui, pequena mudança, porque a sala está muito quente. Então nós vamos fazer aqui do nosso cantinho, onde a gente consegue ter um clima mais agradável, tá bom? Amor, com você. Deixa eu... Boa noite para todos, sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico, mais uma quinta-feira, como é bom estarmos aqui juntos, nós aqui na nossa casa, você aí no seu lar, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, que nós tenhamos aí momentos de crescimento, momentos juntos também onde estaremos compartilhando a palavra de Deus. Dê uma boa noite, né? Como a Laís, que já apareceu aqui para nós. Boa noite, Laís. Porque às vezes você entra, mas não aparece pra gente. Às vezes amigas minhas falam assim, Márcia, eu assisti a live e tal, gostei. Aí eu falo, nossa, mas eu não vi, né? Então, porque às vezes não aparece pra gente. Então, dê uma boa noite que nós vamos ver que você está aí conosco. Enquanto os nossos irmãos vão se conectando. Dona Zilda, boa noite. Laís, já comentei. Colocou a mão ali, por isso eu mostro o mãozão aqui. Desculpa aí, gente, mas é coisa de casa. É caseiro, é assim mesmo, né? Vamos lá. Enquanto os irmãos vão chegando, eu vou já pedir perdão, que pode ser que a voz fale, né? Desde domingo eu peguei uma rinite tão forte, então a voz assim, não é a minha voz, né? Tá com uma voz meio grossa. Mas vamos cantar. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Como Ele é maravilhoso, irmãos. E quando a gente tem essa certeza plena, convicta, nada pode abalar o cristão, porque ele sabe que ele tem o Deus grande, o Deus maior ao seu lado. Vamos lá? Não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, 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 para o seu louvor. Não há Deus maior, Não há Deus maior, não há
como nosso Deus. Muito bem, nós vamos orar. E eu quero já, ainda, né, não começamos o nosso estudo, quero comentar também a Joaninha, o Lafayette, a Beth, Dona Alvina, a Dona Dulce, seu Nilson, Celso Couto, Nair, seu João Costa, né, Claudemir e a Lisbeth, tá bom? Então esse é o pessoal que já chegou, amor. Se tiver mais alguém aí ela vai olhar no tablet, pode passar o violão para mim, aqui, ó, do lado de cá. Ao vivo é complicado, né, gente? Porque nós estamos sem assistentes aqui em casa. E aí. Tá. Dona Luzia também aqui, ó. Não coloquei o nome de sua mãe, não, tá? Benção, mãe. Gente, vamos orar. E vamos pedir a benção de Deus para o nosso estudo desta noite. Então, feche seus olhos onde você estiver. E vamos nos lembrar que, anteontem, terça-feira, nós estávamos falando com Deus, não é? Na maioria das vezes, em oração é isso mesmo que a gente faz. Pela oração nós falamos com Deus. E o estudo visa ouvir o que Deus tem para nos falar. Então, se você não está conectado pensando desta maneira, você pode ficar muito prejudicado. Primeiro, tem que ter fome da palavra de Deus, né? Porque ninguém vai se assenta a uma mesa sem fome e tampouco sairá de lá satisfeito, tampouco poderá emitir algum juízo de valor sobre a comida, a refeição servida. Então, primeiro, nós temos que ter fome. E vamos buscar o alimento e pedir a Deus misericórdia sobre este pregador aqui, para que ele seja fiel na exposição da Escritura e no tipo de alimento que tem para oferecer a todos nós, inclusive para mim mesmo, né? Então, feche os seus olhos onde estiver e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, obrigado por esta noite e pela oportunidade, ó Deus, que o Senhor nos concede para estudar a Tua Palavra, num contexto, ó Deus, de muita correria, de muita luta, para nós, ó Deus, nossa vida pessoal, para a nossa família, ó Deus, o contexto que nos envolve, e enfatizamos, Senhor Deus, esta situação atual que vem agravar, ó Deus, ainda mais uma luta que já dura mais de 2 anos, tem a ver com esse período de pandemia, e agora, Senhor, esta crise na Ucrânia, e quando a Rússia invade a Ucrânia e pessoas são mortas de ambos os lados, e, Senhor, como o ser humano mostra o seu lado terrível da natureza, velha natureza, quando o ser humano deveria se cuidar, se amar, e, ó Deus, nós nos entristecemos muito por isto, seja com a igreja que está lá, os teus servos, pastores, obreiros, missionários na Ucrânia, ó Deus, tenha misericórdia, porque todos sofrem nesse momento, procurando abrigo para fugir das bombas, para fugir, ó Deus, dos tiros e tantas coisas ruins que acontecem numa guerra. Ó Deus, tenha misericórdia, o mundo é teu, nossa vida te pertence. Rogamos que o Senhor tenha misericórdia e nos abençoe na noite de hoje, Senhor, falando ao nosso coração. Em nome de Jesus nós rogamos, agradecidos. Amém. Amém. Espero que o som esteja chegando bem para vocês aí, porque o microfone está meio hoje, por isso que eu tive que dar uma ajustada ali, mas mesmo assim não ficou muito bom, não. Se estiverem ouvindo bem, vou dar um ok para nós e a gente vai prosseguir, tá bom? Vamos, versículo da semana. Muito bem, essa semana nós estamos meditando no texto de Provérbios,
Provérbios de Salomão, o sábio Salomão, né? O homem mais sábio que já viveu em toda a humanidade. Provérbios de Salomão, capítulo 16, o versículo 25. Se você nunca leu esse livro, você não sabe o que está perdendo. Leia-o. Vale muito a pena. Na verdade, leia toda a Bíblia, né? Mas o livro de Provérbios é um livro assim que vem e ele fala bem diretamente para cada um de nós. Provérbios de Salomão 16, capítulo 16, versículo 25. Vamos falar juntos, nós aqui na nossa casa e você aí na sua. Vamos juntos? Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Provérbios 16, 25. Mais uma vez? Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Provérbios 16, 25. Muito bem. No domingo, pela escola dominical, se o Senhor assim permitir, voltaremos a esse, não só o versículo, mas a todo o capítulo que o envolve. Deixa marcado aí na sua Bíblia e não deixe de ler esse livro tão lindo, livro de Provérbios de Salomão. Muito bem. Na quinta-feira passada, nós transmitimos o estudo bíblico lá da igreja. O Johannes e eu estivemos à frente. Eu falei mais, mais não, né? Falei mais do que mais do que a minha esposa costumam falar em estudo bíblico. Mas algo interessante aconteceu. Outros irmãos interagiram também conosco. Isso é estudo, não é, gente? Então, participa, coloca aí no seu comentário, o que você pensa a respeito daquilo que nós estamos abordando aqui. E a minha esposa tem toda a liberdade para me interromper também, tá? Porque senão fica uma mensagem como domingo à noite, já tem toda a liberdade para falar sem qualquer interrupção. Aqui não. Aqui eu faço questão que vocês me interrompam para ser, inclusive, ajudado, né? De repente alguma coisa que eu mencionei que não ficou muito clara, alguma dúvida que você tenha, alguma palavra que você gostaria de acrescentar, se tiver procedência bíblica, fundamentação bíblica, então nós daremos a nossa anuência. Se não, aí a gente tenta dar uma contribuição fazendo alguma eventual correção, tá bom? O nosso assunto foi interrompido na semana passada, que eu venho conduzindo com vocês desde que nós chegamos de férias, no finalzinho de janeiro. Perseverança, estão lembrados? Se alguém quiser colocar aí, escreva lá para nós nos comentários. O tema geral do que nós temos falado é perseverança. E você se lembra onde está baseado este tema? No texto de Mateus 10, no capítulo 22, que eu vou ler para vocês aqui, ó. Mateus 10, versículo 22, que é um texto conhecido porque ele se repete em outras partes da Bíblia exatamente como, não igual, né? Está aqui no versículo 22, mas com a mesma expressão final do versículo 22. Diz assim, olha, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Conseguiram anotar aí? Mateus 10, 22. Sereis odiados por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, essa é a parte que eu disse que tem mais mais encontrada, né, em outras passagens da Bíblia. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala o nosso coração, tem misericórdia de nós, edifica-nos pelo poder que há na tua santa palavra. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha aí, gente, lá no início, vocês estão lembrados que nós falamos que é muito comum o crente usar a palavra perseverança de uma forma, eu não vou dizer inadequada, mas incompleta.
né? Porque quando nós pensamos em perseverar, e aí eu fiz menção da união conjugal, esse ano a Márcia e eu estaremos, com a graça de Deus, em junho, completando bodas de prata. 25 anos de relação conjugal, perseverança. Ela mais do que eu, né? Diga-se de passagem. Quem trabalha numa firma só, até aposentar, é perseverante. Quem estuda numa única escola e vai até o fim, né? É claro que não até o fim, dentro dos limites, né, do curso que se oferece. É perseverante. Quem mora numa vizinhança difícil, comprou uma casa ali e continua lá durante toda a vida, é perseverante. Mas alguma dessas áreas tem a ver com a nossa salvação? Elas têm algum peso salvífico? Não. Porque nós todos sabemos que o homem é salvo pela graça que vem de Deus, né? Palavras do apóstolo Paulo: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ok, mas está errado perseverar em tudo isto? Não. Errado é perseverar naquilo que não se deve fazer. E que à luz da palavra de Deus é pecaminoso, contrário ao que Deus espera. Mas há muita gente que persevera no pecado, inclusive, não é? Mas isso a gente já descarta logo, porque não é o assunto aqui. O assunto aqui tem a ver com a salvação. Perseverar é uma perseverança que culmina, termina na salvação. Está aí no versículo 22. Então, você tem que considerar a palavra perseverança entre o início e o final do versículo. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Até que nós já vimos 9 tópicos. Falamos sobre a comissão, o cenário que envolvia Jesus naquela ocasião, o chamado dos apóstolos, não é? Esta comissão que envolve o capítulo 10, em que os discípulos são enviados a pregar aos judeus, não é? O que eles deveriam falar, a dependência de Deus na hora de não levar ouro, não levar alforge, né? Sofrerem rejeição, segundo a palavra de Cristo, como eles deveriam agir, que eles sofreriam perseguição, que eles aí deveriam agir, ser prudentes como a serpente, simples como a pomba, e aí entra a exortação, a responsabilidade, e por último, o nono, né, tópico, nós falamos sobre a responsabilidade de ser simples, ser inocente. Tem a ver com o tópico de hoje também, viu, gente? Agora, no versículo 17, que eu vou pedir a Márcia para ler, nós vamos acrescentar o tópico de hoje. Vai ser um só, gente. Vamos lá. Mateus 10, 17. Isso, Mateus 10, versículo 17. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Acautelai-vos dos homens. Então, veja só, no versículo 15, Jesus já estava falando de homens, embora a figura que ele tenha usado foi a figura do lobo, vocês se lembram? E nós falamos aqui que há dois tipos, né, de pessoas no mundo. Não há um terceiro elemento que está aí entre ser de Deus ou não ser, entre ser salvo ou entre ser condenado. Está no meio, não existe. Ou a posição é de ser salvo agora ou de ser condenado. Então, é possível que um condenado um dia venha conhecer o Evangelho e salvo por Cristo? É possível. Nós não sabemos quem é e não sabemos quantos são. Eles só poderão, se sabemos, a maneira como isso se dará. Agora, é possível que um salvo deixe de o ser e passe a ser uma pessoa condenada? Pelo que nós aprendemos na Escritura e pelo modo como nós a interpretamos, nós reformados, não. É impossível que alguém que tenha sido salvo por Deus perca a salvação. O cristão não perde salvação.
Deus não dá e depois toma. Não funciona desta maneira. Envolve muito mais coisa. Bom, então Jesus estava falando para os discípulos: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Mas ele estava falando de homens, não é? Tanto em relação aos lobos quanto às ovelhas. Que em toda a Bíblia, essas ovelhas são os que seguem as instruções do Supremo Pastor, que é o próprio Senhor Jesus. Agora, neste caso específico, os discípulos, os apóstolos, são chamados como de ovelhas que são enviados para o meio do lobo. Bom, na sequência, digo aqui que Jesus foi odiado e foi sacrificado, né, por causa desse ódio. Os apóstolos deveriam se preparar para receber o mesmo tratamento, de acordo com as palavras de Cristo. Então nós vamos ver duas situações, a primeira que envolve a pessoa de Cristo e outra que envolve a pessoa de cada apóstolo, à exceção de Judas Iscariotes. Vejam lá, Isaías 53, 3, texto muito conhecido, né? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Muito bem, o Isaías está falando de Jesus há 700 anos antes de o Messias vir, não é? Agora, Jesus vai falar, né, de e 20. Vamos ouvir. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então Jesus se identifica com os apóstolos deste modo que eu diria, não é nada agradável. Na quinta-feira passada, nós estivemos estudando, né, o nosso irmão Johannes trouxe um assunto que eu disse, olha, é duro o discurso que foi trazido. Por que razão? Porque o texto trata dos filhos de Deus e trata, em outra passagem, dos filhos do diabo. Aqueles que creem em Jesus, né? Então, são transformados em filhos de Deus, de acordo com o que está em João no capítulo 1. Ele veio para o que é seu, seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quem continua naquele estado de nascimento original, continua caído e morto, portanto, espiritualmente. E qual é a sua condição? Eu disse que não há um meio termo, não há um em cima do muro. Então, ou se é transformado em filho de Deus, ou se está qualificado como filho do diabo na linguagem de João. O mesmo que escreveu o Evangelho, também escreveu lá as últimas epístolas que antecedem Judas e Apocalipse. Bom, então Jesus se identifica com eles. Diz assim: eu fui odiado e vocês serão. A essa altura das instruções que Jesus deu aos 12, então ele mostra esta aversão que o mundo apresentaria em relação à pessoa dele e ao Evangelho. A aversão que apresentaria a pregação que os apóstolos fariam, porque eles estavam sendo enviados por Jesus a falar de Jesus. É claro que nós já abordamos sobre os sinais, né, a cura dos enfermos, então o poder de expulsar demônios, né? Isso aí acompanhou os discípulos. Eles, por onde iam, eles tinham poder para expelir demônios e para curar enfermos. Mas o foco não era a cura dos enfermos, que já morreram. E nem o fato de expulsar demônios. Toda essa gente já morreu também. Nós estamos em mais de 2.000 anos depois desse ocorrido aí. O que é que permanece? Jesus Cristo vivo, ressuscitado e atuando com a mesma autoridade, com o mesmo poder, e o Evangelho que transforma,
que é vida, que tira o homem da condenação eterna e o coloca no reino de Deus. Mas Jesus dá a instrução dizendo que eles seriam rejeitados, mas não somente nesta ocasião em que ele os envia para pregar somente a judeus. Jesus também agora, vamos nos aproximando, e pelo que foi lido já no versículo 17, nós vemos que o que Jesus está dizendo que vai acontecer aqui, não aconteceu enquanto ele estava vivo, não. Ele diz: acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Isso não aconteceu enquanto Jesus estava vivo. Mas depois da ressurreição aconteceu isto e muito mais. Então, diante do modo como Cristo previu o que ia acontecer, todo esse sofrimento, toda essa perseguição, sua palavra foi exatamente esta: acautelai-vos dos homens. Aí diriam as mulheres: ainda bem que não fala da gente, não é? Mas sentido generalizado, né? A palavra homens é o sentido genérico. Acautelai-vos dos homens perversos. O verbo acautelar aqui, meus irmãos, utilizado no grego, tem vários significados. Por exemplo, voltar a mente para. Tira sua mente, né, da distração e preste atenção. Volta a sua mente, né? E é isso que vem depois também. Presta atenção ali, não é? Preocupe-se com os homens. Preste atenção nos homens. Dentre outras coisas, significa também pôr-se em guarda contra os homens. Os homens de um modo geral, mas de um modo muito específico, aqueles que não creem em Cristo, que não temem a Deus e que ainda perseguem de algum modo a igreja. Então, o significado básico destas palavras era: esteja em guarda contra os homens maus, aqueles lobos que foram mencionados no versículo 16. Muito bem. Vamos aqui observar o que Jesus estava pensando, o que Jesus estava querendo dizer aos discípulos, do que é que eles precisavam se prevenir. Então, num primeiro momento, nós falamos que que eles deveriam tomar o cuidado para não tratarem os homens com ingenuidade. A maldade humana pode atingir níveis catastróficos na intenção que se planeja, no desenvolvimento, né? Aquilo que se realizou e aquilo que se coloca que se desenvolve, que se maquina, né? Que se planeja, e por fim na execução de planos que são monstruosos. Jesus também estava dizendo aos discípulos: não provoquem esta ferocidade que há na velha natureza sem motivos justos. Por que eu coloco desta forma aqui? Porque existe, eu costumo fazer isto perguntando, né, se Jesus escandalizou ou se as pessoas se escandalizaram com ele. Acho que a minha esposa já me ouviu fazer essa pergunta mais de uma vez, porque uma vez que Jesus nunca pecou e o escândalo é pecado, o que aconteceu então? As pessoas se escandalizaram com Jesus. Então, o que Jesus está dizendo aqui, ao dizer acautelai-vos dos homens, não provoquem esta ferocidade sem motivos justos. Se você falar a verdade e eles se enfurecerem contra você, é uma outra história. Não é o que Jesus está mandando fazer. Se você fizer o que é certo e ficarem enciumados e então te odiarem por isto, não é o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: não provoquem a ferocidade do homem mau, sua natureza má, sem motivos justos. Então aqui, entre parênteses, eu coloco: compreenda-se que eles deveriam ser passivos e não serem os causadores da ira de pessoas ímpias. Isso deve servir como alerta para muita gente que não consegue controlar seu próprio temperamento, não é?
Jesus estava dizendo para eles terem cuidado com as suas armadilhas dos homens maus e perversos. Cuidado com as perguntas mal intencionadas. Cuidado com a busca que eles fazem por motivos vários para condenar vocês. Acautelai-vos dos homens. Cuidado, estejam preparados para responder e agir como convém a todo que é enviado por Deus. Então, Jesus está dizendo, cuidado quando os homens quiserem apanhar vocês em armadilhas, fazendo perguntas como fizeram com Jesus, encostando contra a parede. Ao contrário disso, tenham sempre na ponta da língua a resposta para oferecer e defender a verdade desta maneira. Jesus também estava dizendo, não deem motivos para que eles os acusem de qualquer falta que seja legítima. É muito bom destacar, é preciso destacar isto, porque acusar por acusar, o ímpio poderá fazer isso muitas vezes. A fofoca é um excelente exemplo disso, não é? Quando alguém não gosta de A, de B ou C, então pode inventar coisas, falar coisas, aumentar coisas. Então, Jesus está dizendo, cuidado com os homens, acautelai-vos dos homens, se coloquem, estejam prontos para o comportamento dos homens, e fazendo isto, não deem motivos para que eles acusem. Vocês vão ver nas palavras de Pedro, um texto que nós já lemos, mas vamos ler novamente, 1 de Pedro 4, 15 e 16. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Por que eles deveriam? Bom, antes disso, né, vocês prestaram bem atenção aqui, não sofra nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. De todos aqui, o que mais me chama a atenção é o que menos preocupa as pessoas, que está no final do versículo. O que é que diz lá? Ou como quem se intromete em negócios de outro. Quem se intromete em negócios de outro. É mais fácil eu pensar no assassino, é mais fácil eu pensar no ladrão, é mais fácil eu pensar em pessoas que cometem atos que assustam, que impactam, mas não é tão fácil pensar naqueles que se intrometem na vida dos outros. Agora sim, por que é que os discípulos deveriam ter todo esse cuidado apontado por Jesus? A razão é apresentada aí imediatamente no versículo que a Márcia leu. Qual é a razão? Está lá. Porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Olha aí, cuidado com os homens, porque estes homens vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Aqui o que eu coloco aqui como só uma questão de curiosidade, nós falamos muito das sinagogas como um lugar onde os judeus estudavam a Torá, os profetas, não é? Então ali era um local de estudo. Mas observem que aqui a Torá, por mais incrível que pareça, era também palco para punir, e aqui eu vou colocar, legítimos defensores das Escrituras. Por que eu coloco que isso é lamentável? Porque enquanto eles puniam, não é, aqueles que eram verdadeiros transgressores da lei, eles estavam observando a lei. Vamos ver daqui a pouco o texto bíblico que eu vou mencionar. Mas as sinagogas foram palco para punir homens de Deus, que eram verdadeiros defensores da lei de Deus, que eram verdadeiros defensores dos profetas. Mas, como eles odiaram Jesus, odiaram todos aqueles que creram nele e que falavam dele. Se alguém fosse, naquela ocasião, considerado réu ou culpado de ter cometido algum crime, e o Sinédrio é que julgava isso, porque o Sinédrio era o tribunal que julgava todas as questões dos judeus.
Então, esse alguém, uma vez julgado, era açoitado na sinagoga. Então, eu disse que já estava previsto na lei, de acordo com Deuteronômio 25, 1 e 2. Veja lá, por favor. Deuteronômio 25, Versículos 1 e 2. Deuteronômio 22. Em havendo contenda entre alguns e vierem a juízo, os juízes os entregarão, justificando ao justo e condenando ao culpado. Só um minutinho. Justificando o justo e condenando o culpado. Então o sinédrio tinha esta função. O juiz. Que mais? Se o culpado merecer açoites, o juiz o fará deitar-se e o fará açoitar na sua presença com o número de açoites segundo a sua culpa. Então essa execução era a que ocorria na sinagoga. O apóstolo Paulo, antes de ser transformado por Cristo, logo Saulo de Tarso, né? Ele afirma, lá em Atos 22, 19, afirma ter sido ele responsável pelo açoite de muitos cristãos. Vamos ver o que está sendo dito lá. Atos 22, 19. Eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Então, era um ritual comum entre os judeus. Havia lá pelo menos 3 juízes, né? Um que na hora do açoite recitava uma passagem de Deuteronômio ou dos Salmos, outro que ia contando as chibatadas, né? E havia ainda um terceiro juiz que estava lá para participar da punição. E quem executava a sentença era o servo da sinagoga. Curiosamente, o Saulo de Tarso, que condenava, depois que conheceu o Evangelho, veio ele próprio a ser condenado a receber os mesmos açoites. Ele diz isto lá em 2 Coríntios 11, versículo 24. Vamos ouvir. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Eu recebi dos judeus, disse o apóstolo Paulo. E por que ele recebeu? Está aqui, nós acabamos de ler. Sereis levados aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Diga-se de passagem que Paulo nem estava aqui, hein? Judas Iscariotes estava, mas Paulo não. E o apóstolo Paulo, que veio conhecer a Jesus depois que Cristo já havia ressuscitado, agora é levado às sinagogas e é açoitado, e ele descreve isto lá quando escreve aos Coríntios. Uma das questões hoje, e aqui de algum modo eu estou partindo para uma aplicação, para a realidade que nós estamos vivendo na nossa geração, uma das questões aqui que mais na realidade me preocupam é exatamente esta: a falta de, Jesus está dizendo, acautelai-vos dos homens. Mas a falta de cautela com as pessoas que não creem em Cristo é uma coisa aberrante. É uma coisa assim indescritível. Sabe aquela ovelha que está no aprisco, mas se comporta se afastando do grupo e se identificando com lobos que de repente se aproximam de algum modo na intenção de devorá-las, mas elas, não sabendo disso, flertam com os lobos. Esta é a minha maior preocupação. Jesus, sabendo o perigo que aguardava os discípulos, diz: acautelai-vos dos homens, aqueles lobos lá. Então, digo aqui, meus irmãos, que há um flerte com o mundo, há um flerte com as suas práticas, uma proximidade com os hábitos do mundo, com a conduta do mundo, com a moda que o mundo dita e muitas outras coisas que lançam a cautela, que Jesus faz menção aqui, para um lugar muito distante e deixam as ovelhas aí expostas
como uma presa muito fácil. Agora, você se considera uma ovelha de Cristo e você acha que precisa ser cauteloso no seu ambiente de trabalho? Aquelas pessoas mais simpáticas que se aproximam de você, mas não arredam o pé do seu posicionamento em relação a Deus, a Cristo e a sua igreja. Em que situação você fica com a amizade, a intimidade e a proximidade com pessoas assim? Eis porque não há aquela diferença entre igreja e mundo como água e óleo, como sal e açúcar, como preto e branco, não há. Não existe aquela diferença em que Jesus mesmo que diz em Mateus 5, vós sois o sal da terra. Não é? E naquele mesmo contexto Jesus diz, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e perseguindo, disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. É nesse contexto que Jesus vai dizer, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ora, que tipo de sal? O que quer dizer isto? Que tipo de luz sou eu se eu julgo que eu estou vivendo em ambientes que não exigem qualquer tipo de contenção do mal? Seja no vocabulário, no comportamento, seja nos hábitos, no costume. Que tipo de luz sou eu se eu estou vivendo continuadamente entre um ambiente que para mim está tudo muito claro? As pessoas são ótimas, são muito boas, são tão boas que só faltam crer em Jesus para entrarem no céu. Alguns dizem que só falta ser crente, falando é tão bom que só falta ser crente. Falta tudo. Crer em Cristo. A igreja, de um modo geral, não precisa se preocupar com os tribunais, com as chibatadas, não é? E diga-se de passagem que há todo tipo de chibatadas, não é? Por que a igreja não precisa se preocupar com os tribunais e com as chibatadas de que Jesus fala no versículo 17? Porque o mundo não tem motivos para odiar a igreja. Qual é o motivo que o mundo tem para odiar a igreja? As pessoas, o mundo não tem motivo para odiar as pessoas que confessam crer em Cristo. Confessam crer em Cristo, mas não tem qualquer expressão real desta confissão. Então, este é o grande mal que acomete a igreja da nossa geração. E vejam, meus irmãos, quando nós estamos falando para a igreja, quanta coisa é repetida na igreja, porque parece que as pessoas não ouvem. E por mais que alguém fale, que eu, você ou qualquer outro fale, toque trombetas no mundo, falando da necessidade de arrependimento, de conversão, de salvação, de receber Cristo como Salvador, o mundo não entende. E esta pregação, esta mensagem vai precisar ser repetida até o final da nossa vida. Mas o que é mais penoso de tudo isto é que nós vamos ter que, dos púlpitos das igrejas, pregar o evangelho para que muitas pessoas que se assentam nos bancos das igrejas compreendam o que é ser um cristão legítimo, transformado pelo poder de Cristo, o que representa se acautelar dos homens. Que tribunais são esses que nós não conhecemos? Que açoites, que perseguições são essas que nós não conhecemos? Nós precisamos refletir sobre o que é que está acontecendo com muita gente hoje agora. As paredes de um templo, meus irmãos, qualquer, têm sido o limite de território entre a igreja e o mundo. É assim. Algumas pessoas entendem que por estarem na igreja, por ocuparem um lugar na igreja, por dominicalmente comparecerem, quando muito a mais uma reunião ou outra durante a semana, então está bem, está tudo bem. Mas a realidade não é esta. Não adianta perseverar, não basta perseverar nas reuniões da igreja. Eu disse isso no início, na nossa introdução.
Se tudo que eu sei é pegar um instrumento, manipular um instrumento, ler alguma coisa, né, da palavra de Deus e até falar sobre ela, contudo, sem estar preparado para sofrer as consequências de defender a verdade em Jesus Cristo. Que começa, vamos dizer assim, né, como exemplo, pela diminuição de número de amigos, né? Se o evangelho, como falamos na quinta-feira passada, não é popular, um cristão, quando é muito popular, eu creio que ele precisa pensar qual é a causa dessa sua popularidade. Pense, quando uma pessoa convive em família e tem problemas na família, ela persevera para manter a unidade da família, a estabilidade da família. Na igreja nem sempre é assim. Quando um pastor porta o evangelho, coloca o evangelho, exorta, confronta, não há muitas vezes esta preocupação em dizer, ele está certo, eu preciso mudar, eu vou mudar. Não é palavra de homem, é palavra de Deus que está sendo exposta. E eu tenho que levar isso em grande consideração. Então, as palavras de Cristo ditas aos apóstolos servem para nós? Pergunto, serve para mim? Serve para você? Caiu meu mouse aqui, gente. Vamos pensar sobre isso aí? Perseverar numa religião confortável, num cristianismo que não provoca o pecador, que não confronta o homem com o mal, com o pecado, que não conduz a mudança de vida, que não se enquadra no versículo 22. Vale alguma coisa perseverar naquilo que não está fazendo a mínima diferença na minha vida? Vale? É suficiente para dizer assim, estou em paz porque eu sou salvo pelo poder de Deus? Vale? Nesta época em que nós estamos vivendo agora, de, meus irmãos, acompanhamento à distância das reuniões da igreja, eu nunca vi tanta dificuldade para então chegar para o membro da igreja que pode, e dizer assim, meu irmão, não falte a reunião presencial, porque a comunhão dos santos, ela faz parte. Palavras de Hebreus, não é? O autor dos Hebreus, Paulo, diz assim, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, desde que eu me entendo por gente, venho falando isso, antes de ser pastor, porque é um hábito antigo, de muita gente entender assim, a igreja eu vou quando eu quero, quando dá vontade, quando dá tempo, quando eu não tenho muito compromisso, quando eu não estou cansado, quando não chove, quando não faz frio, quando tudo contribui para eu ir, não tem nada para fazer, então eu vou à igreja. Não! Jesus ensina que a igreja é um organismo vivo, ele é o cabeça. E também ensina que ele é o tronco e nós somos os ramos presos a ele. Não dá, meus irmãos, para neste tempo de pandemia, afrouxar na vida cristã, nunca, né? Dá, na verdade. Aqui, antes da pandemia, já havia um problema que agora se tornou muito mais evidente, que é muito mais fácil acompanhar qualquer pregador pelo YouTube, pelo Facebook, pela televisão, do que eu sair da minha zona de conforto e procurar a minha igreja. É preciso perseverar em muito mais do que nós temos feito. E aí, voltando ao foco da discussão de hoje, acautelando-nos, estando precavidos dos homens maus. Porque aqueles homens que batem no ombro, aqueles homens que nos elogiam agora, poderão ser os mesmos homens que nos levarão aos tribunais e nos açoitarão. Ainda que não literalmente, mas de algum modo provocando nossa imagem, destruindo a nossa imagem de muitas maneiras. Que Deus nos deixe alertas quanto a isto e nos ajude, meus irmãos, a sermos prudentes como a serpente, simples como a pomba e ter cuidado com a nossa vida cristã, perseverando no Evangelho. E aí sim, aquele que o fizer até o fim,
esse será salvo. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar? Dá para cantar, né? Hoje dá tempo, né? Você não falou nada, pode comentar, ninguém escreveu nada aí, então segui em frente. Foi mensagem, né? Mais uma vez. Vamos lá. Quer que eu toque? Aqui é a sua Bíblia. Esse cântico, a gente sempre canta nos estudos, é uma oração que fala: Senhor, eis-me aqui, vem transformar o meu ser através da graça que encontrei em Ti. E faz a gente refletir sobre essa questão da perseverança. Somente o poder do amor do Senhor que nos envolve, que nos faz perseverar até o fim. Vamos cantar com bastante alegria, pensando na letra desse cântico.
palavras de Isaías, né? Capítulo 40. Os que esperam no Senhor voarão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Muito bem, vamos orar. Tem algum motivo, amor? Particular? Orar? Não? Vamos, como não é uma oração, não é uma reunião de oração, embora vocês não tenham colocado aqui, meus irmãos, hoje eu coloquei no grupo da igreja, né, um pedido de oração em favor da Ucrânia, viu? Já o pessoal vem ensaiando aí essa invasão, esses confrontos, e hoje eu pude acompanhar as mortes que ocorreram dos dois lados, né? As famílias que são ordenadas a deixar as suas casas, pessoas que estão até de repente lá no hotel, aí acorda com os barulhos das bombas e aí tem que chegar e falar, vamos sair, gente procurando a estação de trem para fugir para outras cidades e até país, porque os aeroportos foram atacados na Ucrânia. Meus irmãos, é lamentável, nós somos brasileiros, nós não sabemos o que é isto, né? A nossa geração não sabe o que é isto. Uns anos atrás, os brasileiros se envolveram em algumas guerras, mas não se aproximam uma primeira, uma segunda guerra mundial e as repercussões e os estragos, os danos que foram trazidos para o mundo. Oremos pela Ucrânia. Eu pedi a Márcia para orar e assim nós estaremos encerrando o nosso estudo da noite de hoje. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo estudo que tivemos da Tua Palavra. Obrigada porque, Deus, o Senhor sempre fala o nosso coração. Obrigada porque Tua Palavra ela é viva e ela é tão atual, mesmo sendo, ó Deus, escrita há tantos anos, Senhor Deus, que já se passaram na história. Obrigada porque o Senhor é o nosso Pai, que está sempre nos alertando, nos encorajando, mostrando-nos, ó Deus, o caminho a seguir, assim como fazemos para com os nossos filhos, ó Pai amado. Muito obrigada, Senhor. Rogamos que o Senhor complete a Tua Palavra no nosso coração, faça-nos sempre lembrar das Tuas palavras ao longo do nosso dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, no nosso lazer, nos momentos, ó Deus, de tristezas, nos momentos de ansiedade, enfim, Pai, em cada momento Tua Palavra venha sempre, ó Deus, ao nosso coração e à nossa mente, Pai amado. Para isso nos ajude a buscar-Te, a desejar, Deus, a Tua Palavra todo dia, todo momento, Senhor. Lembramos, Senhor, nesta hora, do povo, ó Deus, que está lá na Ucrânia, sofrendo esses ataques, ó Pai, essas guerras, que sabemos que não promovem, ó Deus, absolutamente nada de bom. Ó Deus, os objetivos sempre são, ó Deus, ruins para ambos os lados, ó Deus. Por isso, tenha misericórdia, guarda o Teu povo, Senhor. Haja, meu Pai amado, tendo misericórdia de todos, ó Pai. Intervenha com a Tua graça, Senhor amado. Tenha misericórdia, Senhor. Ajuda-nos a Te buscar, a orar e cada dia mais estar mais próximos da Tua vontade, Senhor, daquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Abençoa-nos, ó Deus, nesse resto de semana, início de um final de semana. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe em tudo. Guarda, Deus, cada um que esteve nesta noite conosco, suas famílias, ajudando-os, ó Deus, em tudo que necessitarem. Começando conosco, ó Pai. Tenha misericórdia. Oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador amado. Amém. 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 Muito bem, meus irmãos. Estamos chegando então ao final deste encontro nosso. E olha, depois que terminarmos aqui, antes de dormir, ore, viu? Ore. Fiquei muito triste ao ler, né, essas informações sobre a Ucrânia e decisões do presidente de armar a população, né? Todo mundo que tivesse uma identidade ucraniana
estaria autorizado a portar uma arma para se defender na guerra, reservistas sendo chamados, né? Não é uma situação boa, irmãos, é muito triste, viu? Eu quero agradecer a Deus pela vida da Laís, pela Dona Zilda, pela vida da Joaninha, do Lafayette, da Beth, Dona Alvina, Dona Dulce, seu Nilson, Celso Couto, Anaí, João Costa, Claudemir, Lisbeth, o seu José Vieira, esse é novo, né? Lá de Pombal, na Paraíba, Ronieres, Dona Luzia, Neire, Dona Irene, Noel, Elaine, Cidó, Cariane, José Ramos, Loide, Rose Oliveira, Kátia, lá de Agudos, Andréia, Rodrigues, a Rose, o Vitor, Renata Cardoso, Dona Maria Xavier, Sueli Mirtz, o Pedro Henrique, o Esdras Júnior. Eu acho que eu conheço o Esdras Júnior, mas agora, depois você põe no comentário aí, Esdras, de onde você é para a gente lembrar. Laurivete, Presbítero Garmes, Lídia, Marta e Joel. Pais da Kátia. Ah, ok, os pais da Kátia. Que estão aí fiéis, né? Muito bem. Gabi, Jorge Oliveira, Rosângela, Dona Dice, Presbítero Beto, meus queridos, ó. E a Ana Albertina também. Ana Albertina, que não... Bom, às vezes falta, né, Ana Albertina? Não. Mas é um prazer revê-los, quer dizer, na verdade, contactá-los. Espero que vocês se lembrem de orar uns pelos outros, de orar pelo mundo, esse nosso mundo que caminha com muita dificuldade, viu, gente? E aí, domingo, às 9 da manhã, com a graça de Deus, estaremos mais uma vez reunidos em Escola Dominical e à noite, no culto, às 19 horas. Compareça, viu? Acompanhe, participe com a gente. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu vou pedir a Márcia, que tá boa da garganta, tá, né? Tá linda a voz. Tá maravilhosa. O Celso Couto até falou lá, tô prejudicada pela voz, tô. E aí ela vai nos desconectar fisicamente, mas o coração não, viu, gente? Ora por nós. Beijão e